Olá, meu nome é Eduardo e eu sou monitor de Geometria Analítica Cálculo-Vetorial no ano de 2020 da Universidade Federal Fluminense, orientado pela professora Laila Crissafi. Nesse vídeo eu vou explicar uma forma de resolver a questão 12 da lista 6. Antes da gente começar, é importante lembrar algumas propriedades vitais sobre vetores. Aqui estão. A primeira delas diz que segmentos equipolentes determinam vetores iguais. A segunda diz que, de acordo com a regra do polígono para a soma de vetores, se eu tenho três pontos, os pontos A, B e C, o vetor AB é igual à soma do vetor AC com o vetor CB. Isso acontece porque não importa o caminho que eu fizer, desde que eu comece num lugar e chegue num outro lugar determinado. Então, o caminho de A até B pode ser transformado no caminho de A até C e depois de C até B. A terceira propriedade é que todo vetor todo vetor AB é igual a menos 1 multiplicado pelo vetor BA. O que significa? Significa que um vetor é igual ao simétrico dele. O que isso quer dizer? Que o vetor BA é igual ao... que o vetor AB é múltiplo ao vetor BA. Mas a diferença entre eles é que eles têm o sentido contrário. Além disso, eles têm a mesma direção e módulo. A outra propriedade é que o vetor... que se a M é o ponto médio do vetor AB, então o vetor AM é igual ao vetor BM, que é metade do vetor AB. Então, vamos à questão. Mostre, utilizando vetores sem coordenadas, que se AB equivalente a CD e F equivalente a GH são pares de segmentos orientados equivalentes, e MN, P e Q são pontos médios dos segmentos AE, BF, CG e DH, respectivamente, então MN é equivalente a PQ. A primeira coisa a considerar é que, como o segmento AB é equivalente ao segmento CD e F é equivalente a GH, a gente vai ter, pela primeira propriedade que eu citei, que o vetor AB é igual ao vetor CD e o vetor EF é igual ao vetor GH. Por consequência, a gente pode somar esses vetores por cada lado e ficamos com o vetor AB mais o vetor EF é igual ao vetor GD. Por isso, quando a gente soma cada lado das igualdades, podemos ficar com o vetor AB mais o vetor EF é igual ao vetor CD mais o vetor GH. Vamos chamar isso de 1. Utilizando agora a informação de que MN, P e Q são os pontos médios dos segmentos AE, BF, CG e DH, a gente pode ter certeza dessas igualdades a seguir. Essas igualdades eu vou chamar de 2. Podemos chegar a essas igualdades por conta das propriedades de vetores que a gente lembrou no início. As propriedades que a gente está utilizando aqui é a propriedade 3 e 4. A M é igual a ME, que é igual a menos ME. O vetor AM é igual ao vetor ME, que é igual a menos o vetor AM. BN é igual a NF, o vetor BN é igual ao vetor NF, que é igual a menos o vetor NB. O vetor CP é igual ao vetor PG, que é igual a menos o vetor GP. O vetor DQ é igual ao vetor QH, que é igual ao vetor menos QD. Agora vamos dar uma olhada profunda sobre os vetores AB e o EF. Utilizando aquela propriedade, a segunda propriedade que citamos lá no início, e sendo MN pontos quaisquer, a gente tem que o vetor AB pode ser dividido em duas partes, AM mais BM. Já o vetor BM pode ser dividido em outras duas partes, em MN e NB. A mesma acontece na parte de baixo. O vetor EF é dividido em duas partes, EM e
BF. Depois a gente divide em mais duas partes o vetor NF. Agora em MN e NF. Com isso, agora, se a gente quiser somar os vetores AB e EF, a gente pode fazer essa soma, lembrando de que, utilizando as propriedades de que M e N são pontos médios, a gente pode trocar AM por menos AM e podemos trocar NF por menos NB. Dessa forma, os vetores vão se anular, formando o vetor 2MN. Esse mesmo processo a gente pode fazer em relação aos vetores C, D e GH. Como Q e P são pontos quaisquer, a gente pode separar o vetor CD em CP mais PD, e depois dividir o vetor PD na soma PQ mais QD. Em relação ao GH, a gente pode separá-lo em GP mais PH, e depois separar PH na forma GPQ mais QH. Utilizando as propriedades dos pontos médios que a gente encontrou lá nas equações 2, se a gente somar agora os vetores CD e GH, a gente vai poder transformar as partes CP e QH em menos GP e menos QD. Quando a gente somar tudo, no final a gente tem que CD mais GH é igual ao vetor 2 multiplicado por PQ. Agora, vamos juntar todas as informações do que fizemos. Como a gente sabe que o vetor AB mais o vetor EF é igual ao vetor CD mais o vetor GH, e a gente sabe que o vetor AB mais o vetor EF é igual a 2 vezes o vetor MN, e que o vetor CD mais GH é igual a 2 vezes o vetor PQ, a gente pode dizer, então, que 2 vezes o vetor MN é igual a 2 vezes o vetor PQ. Podemos dividir depois os dois lados por 2, e a gente tem que o vetor MN é igual ao vetor PQ. Isso só acontece se MN for equivalente ao segmento PQ. E aqui terminamos a questão.